Sejam bem-vindos ao Conhecer e Aprender. Eu sou Durval Braga Neto e muito obrigado por sua audiência. Você que nos acompanha pelo canal 44 do AmazonSat e pela nossa página no Facebook, facebook.com/AmazonSat. E a você que também nos acompanha, por favor, interaja conosco, mande a sua pergunta, mande suas sugestões de pauta, serão sempre super bem-vindas. E o programa de hoje vai falar sobre pessoas com síndrome de Down. E para falar um pouquinho sobre esse tema, nós convidamos o senhor Omar Maia, que é presidente da APADAN, que é a Associação de Pais e Amigos de Pessoas com Síndrome de Down. Senhor Omar, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui no Conhecer e Aprender. Boa tarde, Durval. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Para a gente, principalmente, é um prazer estar aqui e agradecer essa abertura de espaço para que a gente possa estar falando da APADAN e de outros temas relacionados à síndrome de Down. Prazer todo nosso, senhor Omar. Senhor Omar, eu acho que uma coisa bem interessante que aqui no Conhecer a gente gosta de fazer é trazer histórias reais de pessoas que podem compartilhar experiências bacanas com o nosso telespectador, com o nosso internauta. E eu queria começar essa entrevista lhe perguntando como foi a experiência de saber que o senhor iria ter uma criança com síndrome de Down, porque para muitos, senhor Omar, isso provavelmente é talvez por falta de informação e conhecimento, seja um grave problema. Há pais que entram em depressão, como nós conversamos aqui nos bastidores. Queria que o senhor compartilhasse conosco aqui justamente essa experiência sua. Exatamente. Há 17 anos atrás, quando a gente soube que ia ter uma filha, foi devido a um pedido de exame tardio, não deu para se ter certeza sobre a deficiência, mas o médico já deixou no ar que poderia nascer com algum tipo de deficiência e ele achava que poderia ser a síndrome de Down. E quando minha filha nasceu, graças a Deus para a gente foi assim uma coisa normal, nem eu nem minha esposa nos abalamos com isso, pelo contrário, a gente achou que era normal. Agora, lógico, você fica com aquela preocupação que você vê uma criança diferente, você fica sem saber Sim. Como que você vai lidar com aquela situação, né? Você não tem informação, que era o nosso caso. 17 anos atrás, há 17 anos atrás, né? Minha filha tem 16 anos, faz 17 anos agora em julho. Uhum. Então a gente não tinha informação, internet, e conhecer outros pais que pudessem ter filho com Down. Então isso aí atrapalha um pouco essa questão da falta de informação. Sem dúvida. E deixa os pais apreensivos, principalmente se você às vezes até já tem informação, sabe até que seu filho vai nascer com síndrome de Down, você, queira ou não queira, você continua estando despreparado, você não está preparado na hora para a realidade. Quando lhe apresenta um filho, não, está aqui, tem síndrome de Down, os pais dão aquele passo para trás, e aí até você se acostumar com a situação, não é fácil. Nós, como eu te falei, nós tivemos alguns casos de algumas mães que nos procuraram, que estavam em depressão porque só ficaram sabendo que o filho tinha síndrome de Down após o nascimento. Perfeito. Então é um problema muito sério essa questão da informação, e é o que a gente depois, como eu te falei, eu só fui conhecer um pai que tivesse filho com síndrome de Down quando a minha filha já tinha 8 anos. Então nisso aí a gente perdeu muitas informações, muitos tratamentos terapêuticos que nós poderíamos ter feito com a nossa filha. E aí foi quando eu e minha esposa a gente resolveu fundar uma associação onde a gente pudesse não só estar passando alguma informação, mas aprender também. Claro. Porque é o que a gente também precisava. Sem dúvida. Isso foi com que idade? Ela tinha que idade? A minha filha tinha 8 anos. Aliás, quando a gente começou a fundar a associação, minha filha pensou em fundar, minha filha já estava com 10 anos. 10 anos. E foi em 2010 que nós fundamos a APADAN. E aí foi devido a esses problemas de saúde também que ela teve, que a gente não tinha conhecimento, que é uma coisa que hoje em dia a gente repassa para os pais, por exemplo, questão cardíaca, questão de ouvido, que é o problema que a minha filha, comuns, né? Que a minha filha teve, que é uma coisa que você tem que estar fazendo pelo menos uma vez por ano, exames de avaliação com otorrino, problema de tireoide, que é outro problema também relativamente sério, porque a maioria dessas crianças que têm tireoide, elas tendem a engordar muito,
Sem dúvida. Então é um problema sério e problema cardíaco, que é em torno de 70% dessas crianças nascem com problema cardíaco. Agora, senhor Omar, hoje em dia, com a medicina evoluindo, com tecnologia, o senhor acha que é mais fácil hoje? Ou seja, você consegue detectar mais cedo? Existem mais recursos para, como o senhor disse, fazer um estímulo precoce dessas crianças? Hoje está mais fácil um pouco? Olha, hoje melhorou bastante, até por causa que hoje em dia a gente tem mais informações na internet, coisa que a gente não tinha há 15 anos atrás. Né? Então, isso aí facilitou bastante. Agora, essa questão da informação no pré-natal é que a gente ainda precisa evoluir, ver com a área médica, para que a questão da leitura realmente do exame, porque ainda hoje em dia, são muitos casos de pais que nos procuram, que só ficaram sabendo que o filho ia nascer com síndrome de Down na hora do parto. Ali, né? Fez o pré-natal todinho, deu tudo normal. Tanto que a pessoa nem se prepara para esse momento, né? Claro, porque não está dando tudo normal. Sabendo já sabendo já é difícil, imagina, né? não sabendo. Sem dúvida. Então a gente gostaria que houvesse um pouco mais essa evolução nessa questão da leitura. Acho que é um critério, desses exames que são feitos, né? Talvez um pouco mais de critério no momento do pré-natal, né? Exatamente. Perfeito. E daí surgiu a APADAN. Aí surgiu a APADAN. A APADAN hoje, ela tem quantos membros aproximadamente, senhor Omar? Hoje nós temos por volta de 110, 105 famílias associadas. Agora, lógico que, como eu estava te falando em off, não temos essa participação total das pessoas, até porque nós não temos como oferecer, não temos espaço ainda para estar oferecendo esses tratamentos terapêuticos que eles tanto precisam. Né? A gente já oferece umas outras atividades, então isso aí ainda não atrai muitos pais, apesar de que, se você for pensar, Doval, essa troca de informação entre os pais é riquíssima, né? É uma coisa que é muito importante. Apesar de que tem uns que não dão valor, mas é muito importante essa troca de informação. Eu vou querer conhecer um pouquinho mais dessas ações, senhor Omar, que a APADAN faz, inclusive sobre questões educacionais, todos os eventos que vocês estão acostumados a promover, mas nós vamos por um rápido intervalo e a gente volta já, falando um pouquinho mais sobre pessoas com síndrome de Down, com o senhor Omar Maia, da APADAN. Não sai daí. Estamos de volta com Conhecer e Aprender, e o tema de hoje são pessoas com síndrome de Down. E a você que nos assiste pelo canal 44 do AmazonSat, pela nossa página no Facebook, por favor interaja, mande suas perguntas e suas sugestões de pauta, que elas são sempre muito bem-vindas. Nós estamos aqui conversando com o senhor Omar Maia, que é presidente da APADAN, que é a Associação de Pais e Amigos de Pessoas com Síndrome de Down. E agora, senhor Omar, eu queria conhecer um pouquinho sobre as ações que a APADAN promove, os encontros. Eu estava falando agora há pouco que os membros, infelizmente, acabam não participando com tanta assiduidade e que isso é realmente um momento, uma oportunidade muito conveniente para trocar informações. Isso é muito positivo, né? Exatamente. A gente, desde 2011, Doval, que a gente vem fazendo seminários, palestras, as reuniões mensais com os pais, que essa troca de experiência de informação e experiência é muito importante para os pais. Às vezes você está com algum problema de saúde com seu filho, você não sabe onde levar, não sabe quem é um médico que tem uma experiência em atender pessoas com deficiência, e nessa reunião você termina descobrindo que tem um pai, eu levo lá no médico que trata desse problema que você está com seu filho. Então, e fora outras informações, como é que você vai agir com uma determinada maneira com seu filho, com questão de escola, essas coisas. Então, é muito importante. E fora isso, a gente não oferece para o associado, nós temos convênio com 2 clínicas, uma tem fono e outra tem fono, psicólogo, terapeuta ocupacional, fisioterapia, que dão descontos para os associados. Que bacana, isso é ótimo. Então, porque você, por exemplo, terapia ocupacional e fonoaudiologia, você, nos convênios médicos, há cerca de um ano e meio atrás, que começaram a oferecer para os seus associados, mas é restrito. A terapia ocupacional é que nem achar agulha em palheiro. É muito difícil você achar uma terapia ocupacional. E quando você tem,
no caso, você tem que aproveitar essa oportunidade, Claro. porque é um trabalho importante que tem que ser feito com uma pessoa com síndrome de Down. Senhor Marco, tem umas fotos aí que a produção separou e mostra um pouquinho sobre a rotina das pessoas, dos jovens, das crianças. Olha Essas só aí que são as bacana. nossas dançarinas aí. A Bárbara, a minha filha Stephanie, de rosa, depois a Larissa e a última à esquerda é a Ingra. Mas tem uma vida absolutamente normal, né, senhor Marco? Isso aí foi esse ano no Carnaval, nós recebemos um convite para sair na escola de samba sem compromisso. Que legal. Né? E nós fomos num grupo de 15 pessoas aí para desfilar no Carnaval desse ano. Foi muito animado. Isso aí da nossa exposição de fotos que estava lá no aeroporto, Eduardo Gomes. Por sinal, isso aí, Durval, é a primeira vez que está sendo feito em Manaus essa mostra de fotos com pessoas com síndrome de Down. São crianças, jovens? São crianças, jovens e adultos. Que a gente tem pessoas aí que tem 28 anos, ou tem 24, ou tem 19. Essa é a Stephanie? Essa é a Stephanie, minha filha. Sua esposa? Minha esposa. E ela gosta de dançar, então, seu Marco? Ela adora. Essas crianças, no geral, elas gostam muito de música, dança, teatro, pintura. Nós temos um rapaz que ele é amazonense, mas mora em Brasília. Ele, inclusive, já ganhou vários prêmios nos quadros que ele faz lá em Brasília, né? Então, eles têm muita ligação com essa parte relacionada à arte, né? Isso é interessante, né? Porque o senhor me falou também agora nos bastidores que a Stephanie estuda inglês, espanhol e que adora, né? E tem facilidade. Inclusive, é uma coisa que até surpreendeu a gente, né? Essa questão de na escola ela ter essas matérias e ir muito bem nessas duas matérias, né? Espanhol ela está tendo agora, mas inglês ela já tem desde o ano passado. Esse ano ela foi para a 6ª série, e na 6ª série ela está tendo agora também em espanhol, né? Entendi. Senhor Marco, parece que tem um vídeo aí bem bacana. A produção tá no ponto já? Ano passado a gente começou com esse grupo aí, são 4 meninas com síndrome de Down. Né? A gente chama o grupo de dança da Padam. E a gente tem se apresentado por aí com as meninas, elas fazem dança do ventre, esses eventos relacionados a pessoas com deficiência, elas têm sido muito requisitadas, né? E eu imagino que esses eventos promovem uma socialização maior com a comunidade, enfim, isso é muito bacana, para todos os lados. Né? Com certeza, você precisa assistir, por exemplo, você vê essas meninas antes delas entrarem no palco, algumas delas são assim, tímida, acanhada. Na hora que entrou no palco, começa a música, você diz, não, essa daí não é aquela pessoa que estava falando comigo ali. Você vê aquela transformação, porque é uma coisa que elas fazem com alegria e essas crianças adoram, né, essa parte de música e é muito gostoso. Assistir. Vamos ver esse vídeo, vamos lá. Bacana, né, Somar? Muito interessante saber que elas participam, interagem com outras pessoas, enfim, e tem uma agenda de eventos aí, como o senhor disse, bastante requisitada, né? E isso aí também serve, Durval, para que a sociedade possa se conscientizar, né,
do potencial dessas pessoas, né? Sim. Elas são, apesar de ter um cromossomo a mais, elas são como as pessoas normais. Sim. Tudo é questão da estimulação precoce, como eu falei no começo, e da questão da oportunidade, de ser dada a oportunidade para que eles possam estar desenvolvendo as atividades deles, seja na escola, seja numa dança, no trabalho. Sem dúvida. Né? Nós temos muitos casos de sucesso de pessoas fora de Manaus, em outros estados, que estão se destacando, né? Trabalhando, Eu quero falar mais disso aí no segundo bloco, no terceiro bloco, aliás. A gente vai para um rápido intervalo e a gente volta já já, falando um pouquinho sobre as pessoas com síndrome de Down, que nem o Silmar falou, estão se destacando aí no cenário brasileiro. A gente volta já. Estamos de volta com Conhecer e Aprender. Estamos aqui com o senhor Omar Maia, que é presidente da Associação dos Pais e Amigos de Pessoas com Síndrome de Down. E nós falamos um pouquinho, antes do intervalo, senhor Omar, sobre a questão de alguns garotos, alguns jovens que estão se destacando aí no Brasil, que fazem faculdade, fazem pós-graduação. O senhor me contou a história, inclusive, de um garoto que foi rejeitado por uma escola e hoje é professor de educação física dessa mesma escola. Isso é o que se chama de tapa com luva de pelica. Exatamente. Né? Ele foi recusado quando ele era pequeno, criança, foi recusado na escola. É uma escola particular em Curitiba, inclusive. Que é uma cidade de referência em educação. Exatamente. Né? Hoje em dia é uma das capitais que tem um dos maiores avanços, tem mais referência, né, nessa parte da educação inclusiva também. Sim. E ele foi recusado nessa escola, foi estudar em outros locais, depois se formou em educação física, e foi trabalhar justamente na escola onde ele foi recusado. E em 2015, no final de 2015, ele ainda terminou uma pós-graduação também em educação física. Nós temos agora também um caso de uma menina de Porto Alegre, se eu não me engano, que ela é atriz. Ela escreveu uma peça e essa peça é o maior sucesso lá nos Estados Unidos. Ela se apresenta lá nos Estados Unidos com essa peça dela. E ela vai estar aqui no Congresso. Esse ano a gente tem um congresso, o 8º Congresso Brasileiro de Síndrome de Down, que vai ser em Maceió, de 26 a 28 de outubro. Então fica o convite para os pais aí. Exatamente, é muito importante a participação nesse congresso de 26 a 28 de outubro. 26 a 28 de outubro. É muito importante porque você vai ouvir profissionais de diversas áreas e de vários locais, não só do Brasil, como de fora do Brasil. É muito importante, você aprende bastante. Eu já fui a 2 congressos, estou indo para o 3º, se Deus quiser. E a gente tem aprendido bastante nesse congresso. Senhor Mário, o senhor falou um pouquinho, a gente estava conversando aqui nos bastidores também, sobre a questão da educação, inclusive, o senhor acabou de mencionar, né? E parece que alguns anos atrás houve um projeto em que previa isso, né? Mas parece que um pequeno ajuste no texto pôs bastante coisa a perder. Também, exatamente. Foi o Plano Nacional da Educação, que ele tinha 20 metas, que eram... Essas metas, o governo disse que aquilo lá serviria para os próximos 20 anos, só que levou 13 anos para ser aprovada, e quando foi aprovada ainda chegou no Meta 4, que era o que tratava da educação especial. Os donos de estabelecimentos particulares conseguiram, via um lobby muito forte, né, conseguiram incluir no texto a palavra preferencialmente. Isso aí prejudicou bastante essa questão da inclusão, porque a escola se diz que não é obrigada a receber essa pessoa com deficiência. Ou seja, ela abriu ali um precedente. Né? E a gente sabe que essas crianças precisam estar numa escola regular para que elas possam se desenvolver, não só na parte educacional, mas na parte social. Claro. Porque essas crianças, é tudo como eu te falei, é tudo a questão da oportunidade para elas mostrarem o potencial que elas têm. Então, sendo dada essa oportunidade, você vai se surpreender, você vai ver que não, essa pessoa tem síndrome de Down mesmo. E o mundo é plural, né, senhor Mário? Exatamente. Então, não tem como a gente cercear esse direito delas de conviverem com outras crianças, com outros jovens. Isso é muito positivo para o desenvolvimento delas. E, inclusive, com essa questão, como eu te falei lá fora, em 2013, eu sofri isso na pele. Porque minha filha teve recusa para matrícula escolar em 5 escolas particulares aqui em Manaus. Inclusive, tem uma delas que, na época, até falou para minha esposa que era pioneira na inclusão escolar. Agora, eu não sei que tipo de pioneirismo é esse, claro, que recusa a matrícula de uma pessoa com deficiência. Né? E, hoje em dia, nós estamos firmando uma parceria com a OAB. A partir de semana que vem eu vou estar fazendo essa parceria com a OAB, com a seção que trata de pessoas com deficiência, e também com a Defensoria Pública, para que a gente possa começar a agir
contra essas escolas, porque na nova lei brasileira de inclusão, que ela começou a valer a partir do dia 3 de janeiro de 2016, já tem mais de um ano já, um dos artigos lá que fala da parte da educação, ela dá cadeia de 1 a 4 anos para o gestor de escola que recusar a matrícula de pessoas com deficiência. Não é qualquer deficiência. Feito, né? Exatamente. A hora que prenderem o primeiro aqui em Manaus, os outros vão aprender que não é por aí. Porque em Belém, ano passado, teve um caso de uma escola particular que o gestor recusou a matrícula e tem que pagar uma multa de R$20 mil. Né? Foi condenado, porque também os pais têm que ter a coragem a escola recusou matrícula, vai na primeira delegacia que estiver perto, denuncia. Vai no Ministério Público Estadual, denuncia. Vai na Defensoria Pública, denuncia, porque os pais têm que denunciar. Para que a gente possa dar um basta nessa questão da discriminação com relação à matrícula escolar. O senhor estava falando agora há pouco também sobre os meninos que escrevem roteiros, né? E a gente tem casos, aí tem 2 filmes bem interessantes, o senhor falou inclusive sobre o Cromossomo 21, né? Que é um filme que ainda não foi lançado no cinema, mas que promete bastante coisa. Né? Tem um filme aí que fez muito sucesso, que é o Colegas, mas o Colegas é assim, para mim, ao meu ver, e de várias outras pessoas, é um filme que é mais assim uma ficção. Não é uma história, que é o caso do Cromossomo 21. O Cromossomo 21 é um filme que conta a história real de uma família Down e uma família que é normal. E quando existe a parte do namoro dos dois, a família do rapaz que é normal é contra. Então isso aí é uma história real, inclusive depois do filme surgiu o caso de uma pessoa em Goiânia, né, que o pai é normal e a mãe é Down e tem uma filha normal. Então, isso aí, a gente precisa um pouco separar isso aí. E repensar. O que a gente está vendo. Os conceitos, né? Exatamente. Senhor Omar, olha, foi um imenso prazer receber o senhor aqui. A questão da síndrome de Down é um assunto bastante interessante e relevante, que ainda depende muito de muita informação. As pessoas ainda carecem de bastante informação. Eu queria agradecer a sua disponibilidade de vir aqui. Queria também que o senhor desse as suas considerações finais, falando um pouquinho da APADAN e sobre a necessidade que vocês têm e convidando as pessoas para conhecer a APADAN. Eu quero aproveitar para deixar. Nós temos um site que é o www.apadan.org, onde você pode ter algumas informações. Pode nos procurar através do 981236060. Esse meu telefone é 24 horas, você pode ligar a hora que você quiser. Nós estamos aí para lhe atender. Nós temos o Facebook da APADAN também, tem o Instagram da APADAN, onde a gente também vai divulgando as atividades que a gente vai fazendo, vai colocando fotos de atividades que já foram feitas. E também eu queria aproveitar a oportunidade, Durval, para convidar vocês. A partir do dia 18 até o dia 29 de abril, nós vamos estar no shopping Manauara. A gente recebeu um convite para estar fazendo essa mostra lá, que anteriormente nós estávamos no aeroporto Eduardo Braga. De 18 a 29. De 18 a 29 de abril, nós vamos estar no shopping Manauara com essa primeira mostra de fotos da APADAN. Eu faço a diferença e você. É uma frasinha que é para você repensar os seus conceitos também. Senhor Omar, muitíssimo obrigado pela sua presença. E a você que nos acompanhou pelo canal 44 Amazon Sat, pela nossa página no Facebook, também muitíssimo obrigado pela sua audiência. E na semana que vem a gente volta com mais Conhecer e Aprender. Até lá!